Em algum momento da sua vida, você teve vontade de desistir? Em algum momento da sua vida, você pensou: vale a pena mesmo seguir a Cristo, os valores? Em algum momento da sua vida, você pensou: com tanta maldade, com tantas coisas ruins, por que continuar lutando? Parece que o mal sempre vence. Em algum momento da sua vida, você pensou: por que eu devo seguir sempre o caminho justo, certo? Se muitos estão por aí fazendo tantas coisas e parece que a vida dele é melhor do que a minha. Se você já pensou coisas parecidas com essa, bem-vindos ao mundo do cristão, do seguidor de Jesus, daquele que nos ensina a superar os desafios da vida para alcançarmos um bem maior lá na frente. Se passou pela sua cabeça desistir, abrir mão de tudo, da família, da casa, dos propósitos, mas se manteve de pé, bem-vindos ao mundo daqueles que perseveram, mesmo as correntes sendo contrárias, mesmo o mundo dando motivos para eu desistir. A liturgia fala disso hoje, nos fortalece nessa caminhada, pois nós vivemos tempos difíceis, como sempre vivemos, mas hoje em dia parece que um pouco mais. Portanto, mais força devemos buscar em Deus para continuar caminhando e superando os desafios. No livro do profeta Jeremias, o próprio profeta, ele diz que foi seduzido pelo Senhor, numa frase tão linda, né? Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fosse mais forte, tivesse mais poder. Mas no meio do caminho, Jeremias foi perseguido, foi alvo de zombaria, foi desacreditado pela sua própria família, foi preso. Ele falava em nome de Deus e as pessoas não queriam ouvir. E ele relata esse lamento para nós aqui: tornei-me alvo de irrição o dia inteiro, todos zombavam de mim, todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Então ele sente a dureza daqueles que seguem a Deus, que são justos, que são coerentes, e ele é bem humano. Ele fala do quão trágico é experimentar isso, e ele diz também: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Então ele quer desistir, ele quer deixar tudo, abandonar a sua missão. Por isso que eu perguntei quantas vezes aconteceu isso conosco. Mas depois ele diz: senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo inteiro, desfaleci sem força para suportar. E Jeremias continuou a sua missão. O próprio Cristo, no Evangelho, ele tinha consciência clara do sofrimento que ele ia passar. Ele sabia do que o esperava. E uma coisa importante para nós é saber que vamos enfrentar desafios. E Jesus Cristo fala isso aqui em Mateus 16. Ele fala aos seus apóstolos que devia ir a Jerusalém, Jesus está dizendo aos discípulos, e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então ele tinha consciência do sofrimento, ele sabia do que o esperava. E Pedro diz: não, Senhor, não, Deus não permita tal coisa, Deus não permita esse sofrimento na sua vida, que isso nunca te aconteça. Pedro queria tirar o sofrimento da caminhada do cristão. Pedro, movido certamente pelo inimigo que quer dar vida fácil, que oferece vida fácil, atalhos, Pedro estava sendo usado pelo inimigo nesse momento aqui, e Jesus percebe. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás,
tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Jesus percebe que Pedro estava sendo usado pelo inimigo, que é aquele pensamento da vida fácil, dos atalhos. É mais fácil por aqui. Por que eu tenho que percorrer esse caminho? Por que eu não faço um caminho mais curto? E o mundo oferece muitas facilidades. O caminho das desonestidades, o caminho das oportunidades fáceis. E nós somos seduzidos, atraídos por essas coisas. Mas quando a gente tem consciência de que o sacrifício faz parte da vida, os sofrimentos fazem parte da vida, a gente se mantém de pé, a gente se mantém firmes ali, superando, atravessando, porque no final da caminhada, nós saberemos que encontraremos a Deus. Nós confiamos em dias melhores, num caminho mais seguro, muito mais seguro. E aí Jesus Cristo diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E me siga. Nós vivemos na nossa sociedade, no nosso mundo, cheio de ilusões. Nós temos pessoas que pregam facilidades. Nós temos gurus da internet hoje. Nós temos pessoas que falam bonito, pessoas que ensinam coisas belas, mas nem sempre elas estão realmente dentro de um contexto de palavra de Deus. Eu fico preocupado com o que nós vivemos hoje, com a venda de sucessos. Eu fico preocupado com pessoas que falam de alta performance, que vendem um ideal tão alto, que nos vendem imagens de uma vida tão perfeitinha, que não é real. E aquelas pessoas que assistem tudo isso, às vezes não conseguem e se frustram. Eu conheço blogueiros, eu conheço pessoas, eu conheço a vida das pessoas e conheço a realidade da existência delas. E depois eu vejo essas pessoas falando lá em seus Instagrams, em seus blogs, em seus YouTube. Eu sei que o que ela está falando não corresponde com sua vida. E quantas pessoas estão sendo levadas por aquele conteúdo, achando que é fácil. Até às vezes nós também, dentro da nossa igreja, podemos criar um ideal tão inalcançável, tão difícil, de coisas fantásticas que eu possa conseguir. Jesus Cristo não foi assim, não. Jesus Cristo falou foi do sofrimento, falou foi da cruz. Qual é o coach aí que anda falando da cruz? Muitos falam de coisas realmente muito pertinentes, evidentemente, mas eu fico preocupado com aqueles que vendem fantasia. A primeira coisa que Jesus falou para os seus apóstolos foi da cruz, foi do sofrimento, foi que não seria fácil. Vocês serão presos por causa de mim. O profeta Jeremias, ele estava um pouco desavisado, ele ficou muito espantado com tanta dificuldade. Então, para alcançarmos o céu, o reino dos céus, saibam, nós vamos passar por dificuldades, sim. Nós vamos passar por momentos difíceis da vida, nós vamos ser desafiados, questionados, teremos vontade de desistir. Quantas vezes os casais não passam por isso também em seus casamentos? Dificuldades conjugais, em algum momento passa pela cabeça aquela vontade de desistir, de abrir mão da família, de abrir mão. Como isso tem tentado os casais? Só em Deus, só em Cristo, conhecendo a palavra a fundo, os casais conseguem superar esses momentos difíceis, os casais conseguem ir para frente. E depois esses casais ensinam seus filhos a saber que na vida tem frustrações. Os jovens hoje precisam muito ser preparados para
as perdas, para as frustrações. Às vezes a primeira frustração já se desesperam. A vida é feita mais de perdas, a vida é feita mais de frustrações do que ganhos. A gente precisa saber disso, e os jovens precisam aprender isso. E os jovens casais que se casam têm que saber disso também. Que as diferenças em algum momento vão ser um peso no casamento. Que em algum momento um vai querer ir numa direção, outro vai querer ir em outra direção. Algum momento vai acontecer. E por isso vão desistir do ideal, do propósito, da busca? Não. Eu costumo dizer que na vida eu sou um resolvedor de problemas. Eu sinto que eu mais resolvo problemas do que recebo soluções. E é assim. E esse é meu jeito de viver. Eu estou no mundo e vivo assim. E sou feliz. Não fico me amargurando porque a vida se torna difícil em algum momento. Não fico reclamando porque comigo aconteceu isso. Não fico questionando Deus por que isso veio acontecer. Não. Não. Pelo contrário. Eu vou louvando a Deus em cada momento, até nas dificuldades. Até nos momentos mais difíceis, eu entendo como provação, entendo como crescimento. Eu sei que estou numa busca muito maior, que eu sou atraído por Deus para um banquete celestial. E estou nesse mundo para cumprir uma missão e deixar um legado, e viver o céu aqui na terra, pré-anunciando o céu que vou viver junto de Deus. E essa inclinação para Deus está no Salmo 62 que a gente meditou. Sois vós, ó Senhor meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Se a gente entendesse essa sede de Deus, a sua alma tem sede, tem fome de Deus todos os dias. Tenham consciência disso. Quando você tiver uma fome louca por comer, saiba que é sua alma querendo Deus. Às vezes você se enche de comida e sua alma quer rezar. É assim. A nossa maior e primeira necessidade é Deus. Primeiro dê Deus para a sua alma. Depois, aí sim, você vai almoçar, você vai comer. Por que a gente entra nos vícios? Os vícios é uma busca desenfreada por algo tão grande, e eu não consigo, e eu vou me perder nos vícios. A nossa alma tem sede de Deus. Venham assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. O vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Nós nascemos para o louvor, nós nascemos para Deus. Que bom que vocês estão aqui na missa hoje, que você veio. Talvez alguém aqui nem estava pensando em vir, foi convidado por alguém, você veio, você está aqui. Quem vem à missa vem dar Deus para a alma, vem se encher de amor. A gente tem fome de Deus, e aqui na Santa Missa a gente encontra esse alimento salutar, sagrado, que te dá força para superar as enfermidades. Quantas pessoas não passam enfermidades na família, consigo ou com um parente, e você tem que estar forte para ajudá-lo a suportar aquele momento. E as crises que você passa interiormente, as crises que você passa em família, é esta força que te atrai para Deus, que te faz forte, muito forte. A liturgia de hoje nos ensina a não desistir, não desanimar. Tem uma leitura do livro do Antigo Testamento de Abacuque 3, que eu gosto muito. Diz Abacuque: pode faltar as vacas nos currais, pode faltar as ovelhas nos apriscos, de ti, Senhor, nunca me afastarei. Olha só, pode me faltar aquilo que eu quero, pode me faltar as coisas que eu almejo, mesmo assim eu não vou ficar me maldizendo, eu vou agradecer e louvar a Deus, e nunca me afastar de Deus, jamais, em nenhum momento. Que Deus seja o centro da sua vida,
que Deus seja o centro da sua história. Se você está passando por momentos difíceis, se algum sofrimento bateu a sua porta, resista, vai passar, tudo passa, e Deus te faz forte para que você se mantenha de pé, como a história que Jesus Cristo conta dos dois homens que construíram suas casas, um sobre a rocha e outro sobre a areia. Veio uma tempestade igual para os dois. A casa que estava sobre a areia caiu, estava sobre a rocha, se manteve de pé, mas era a mesma tempestade, uma resistiu e a outra não. Então, que seja assim na sua vida, que seja assim na sua história. Deus está com você, não desanime. A gente pode ficar até triste, nós temos o direito de ficar triste, temos. Você tem que chegar um momento de dizer: eu estou triste, estou desanimado. Nós temos esse direito, permita-se, mas nunca se desespere, nunca se desespere. Você está com Deus, Deus está com você. Triste pode acontecer de eu ficar, desanimado também, desesperado, não permita que isso aconteça com você. Os sofrimentos vêm e nos fortalecem e passam, e eu continuo a minha caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.